Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez estamos por nosso Evangelho no Lar, todos os domingos, né? Neste mesmo horário, das 21 horas, quando nós temos esse encontro com os nossos bons amigos espirituais, os nossos parentes, né? As pessoas que torcem pela nossa encarnação. Eles nos visitam, né? As equipes espirituais promovem a limpeza do nosso lar, a limpeza das pessoas que se abrigam sobre o nosso teto, né? Para que nós tenhamos uma semana de tranquilidade, uma semana dentro daqueles preceitos que o nosso Mestre Jesus deseja que todos nós alcancemos, né? Vamos fazer então nessa preparação, essa elevação de sintonia vibracional, nesse estado de meditação que nós vamos entrar, para que nós possamos estar aptos a receber todas essas boas energias revigorantes. Vamos fazer uma prece inicial. Pai nosso que estais no céu, na luz do sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão, o caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. E que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Vamos dar continuidade, então, à leitura do nosso Evangelho. Nós estamos lá, acho que no finalzinho, né? Não. Mais ou menos. Estamos no finalzinho do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos lá no item 18. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família, ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo do caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição.
Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um. Mas os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição, que não lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais ou tais personagens ilustres. De se glorificar, por ter tido, ancestrais ou precedido tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães, filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão mais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam,
sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro com a terceira. Com a terceira há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amaram e está aí o que constitui a verdadeira família. Bom, meus irmãos, a gente se acercando do que os nossos bons amigos espirituais trazem no nosso evangelho, né? Fica muito difícil para a gente tomar em conta esses outros segmentos materialistas que nós temos, né? Ou então essa existência definitiva, essa sorte, né? De que se nós formos bons, nós vamos para o céu e descansar eternamente, e se nós formos maus, nós iremos para o inferno e ficar lá sem direito a perdão, sem direito a revisão da nossa pena, e ficaremos sendo punidos eternamente no inferno. E separados dos nossos familiares, né? Se o meu pai teve uma boa existência e eu tive uma má, então eu vou para o inferno, meu pai vai para o céu e nós vamos ficar eternamente separados. Né? Isso não seria da perfeição de que é constituída o nosso Deus. Né? Então, nós temos, tanto que nos trabalho na nossa casa espírita, nós temos, por diversas oportunidades, espíritos que são atendidos e que são buscados pelos seus familiares, né, pelos seus amigos, pelas pessoas que se afeiçoam a eles. Assim como nós, quando iniciamos o nosso evangelho no lar, nós sempre somos acercados dos nossos familiares que se encontram na espiritualidade e que torcem, né, estão na torcida para que nós nos melhoremos e nós avancemos, nós mostremos progresso dentro dessa travessia terrena em que nós estamos. Né? Então, nós temos, dentro da reencarnação, né, dentro desse capítulo 4, não há como ver no reino do céu sem nascer de novo, nós temos aí a possibilidade de nós estarmos sempre unidos com aqueles com os quais nós temos maiores laços. Né? E de que outra forma, inclusive tem circulado bastante um vídeo na internet, aí, agora eu esqueci o nome da pessoa que fala, né? Mas de que outra forma mais justa Deus poderia se valer do que uma pessoa que foi minha esposa numa vida passada e eu não a tratei tão bem, de ela reencarnar como minha irmã nessa encarnação, ou minha filha, e então eu poder dar todo amor e todo carinho que eu não pude dar numa outra oportunidade. Né? Veja a perfeição, né, desse mecanismo. Então não existe outra forma, meus irmãos. A gente costuma, assim, dentro da doutrina espírita, não falar muito das nossas experiências, mas foi o que aconteceu comigo. Né? A minha irmã hoje, que está encarnada como minha irmã, ela foi minha esposa. Foi minha esposa numa encarnação passada e eu não a tratei tão bem assim. E digamos de passagem que nós todos não tratamos muito bem ninguém nas encarnações passadas. Nós não somos assim anjos, meus irmãos. Nós temos uma grande necessidade de resgate e de tratar todas as pessoas que nós temos ao nosso redor nessa encarnação muito bem. Né? De nós darmos esse testemunho, esse exemplo de que nós estamos valorizando essa oportunidade que Deus nos deu, que é essa nossa encarnação atual. Né? Uma oportunidade única que nós temos de
resgatar, então, ainda estreitar ainda mais esses laços que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos parentes, né, com todas aquelas pessoas, porque não só necessariamente a nossa família mais próxima e os nossos parentes, mas também aquelas pessoas que nos circundam nessa encarnação, todas elas estão juntas e reencarnaram juntas por algum motivo. Né? Ninguém aparece na nossa travessia por acaso. Né, Emmanuel? E essa passagem, ela materializa algo que a gente vê muito na nossa prática, que é uma sensação, muitas vezes, que nós temos de que temos muito mais afinidade com pessoas que não são do nosso estreito núcleo familiar, e por elas temos mais afeição do que por aquelas que estão no nosso núcleo familiar. E essa é a prova de que as afinidades, elas transcendem a nossa encarnação. Então, nós vamos e voltamos e as afinidades continuam. Mas, por N motivos, as nossas atuais famílias na encarnação nem sempre são com aquelas pessoas com quem nós temos mais afinidades. Porque justamente a intenção de estarmos encarnados é cumprirmos com as nossas tarefas pendentes, ou também através de uma missão, de um propósito, recebermos no nosso núcleo aquelas pessoas que, além de nos colocarmos como modelos e espelhos, elas são a nossa escola aqui na passagem terrena. Então, tudo tem dois lados, meus irmãos. Aquele familiar que a gente percebe que é difícil e que a gente muitas vezes passa a encarnação querendo fugir e pensar, meu Deus, o dia que essa pessoa não tiver mais comigo vai ser um alívio. É a nossa escola de redenção. É ele que está vindo para nos ensinar a paciência, a tolerância, o amor, a prática do bem, né? São esses os nossos desafios encarnatórios que nós escolhemos. E muitas vezes a gente até brinca que quando nós estamos na erradicidade, nós temos aquela ânsia de cumprirmos o máximo possível de tarefas na nossa volta. E aí, quando nós voltamos no primeiro desafio, a gente esmorrece e, né, pensa em desistir. Então, é a reflexão para a gente pensar. As nossas afinidades, elas nunca vão deixar de existir. E tá aí a explicação. E aquele que está conosco, nos desafiando, é porque justamente é ali que nós temos que aprender. Como diz o Haroldo Dutra Dias, né, um palestrante espírita aí, ele fala, né, a sogra, ele dá o exemplo da sogra, né, olha, se você não tiver um bom ânimo, assim, para ter uma boa relação, né, ele dá o exemplo da sogra, né, eu tenho uma boa relação com a minha sogra, ele dá o exemplo. E então ela vai voltar de novo. Né? O próprio Divaldo diz isso. Né? A gente não tem uma boa relação com um irmão da gente, ou com um primo, ou com um pai, vai voltar de novo. Então nós busquemos, meus irmãos, fazer a nossa parte. Tá? Nós não temos a certeza se a outra pessoa vai, né, receber esse nosso carinho, esse nosso afeto, mas a nossa parte nós temos que fazer, o nosso esforço, né? De fazer com que essas energias elas se encontrem. É só 50%. Exatamente. A nossa responsabilidade, né? E o Evangelho nos diz que é 10%. Se pagarmos 10% daquilo tudo que nós nos comprometermos, nós já vamos estar bastante no lucro. Avançando. Progresso, né? Progresso. A reencarnação é progresso. Vamos passar então em nosso momento de vibrações. Vamos procurar relaxar, absorvendo
essas reflexões sobre as palavras de Jesus, do Evangelho, da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que enche o nosso coração de fé e esperança, que nos traz esta paz de que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, por uma escolha nossa. Esta escolha pode ter sido a nossa consciência, pode ter sido reflexo das nossas ações, mas este Pai misericordioso, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E nós, nessa insistente mania de controle, de sabermos e pensarmos que sabemos, muitas vezes não percebemos essas minúcias que estão na nossa família, na nossa convivência, nos lugares que frequentamos. São todas essas escolas divinas, são todos esses mensageiros, esses professores que a espiritualidade constantemente nos oferece. E através dessa reflexão, enchemos o nosso espírito, a nossa alma de tranquilidade, sabendo que nada está fora do seu lugar, de que aqueles que amamos e com quem temos os laços mais estreitos nunca deixarão de estar conosco. Obrigada, meu Deus. Obrigada aos bons amigos. Obrigada a todos esses irmãos que através desses laços nos nutrem, para que a gente tenha o passo firme, a cabeça ereta e o coração cheio de amor, da prática da caridade e desse servir que é a doutrina dos Espíritos. Uma abençoada semana a todos os irmãos, uma boa noite de descanso e de refazimento, orando e pedindo a Deus e a espiritualidade que na próxima semana novamente possamos estar aqui, mais uma vez, refletindo, apreendendo e agradecendo. Um bom final de domingo a todos nós, uma boa noite de descanso, uma boa semana, de muito trabalho, né? E que nós possamos dar o nosso exemplo sempre, meus irmãos. Um abraço a todos os irmãos aí que se manifestaram no chat, que hoje nós estamos com um problema, não conseguimos visualizar. E muita luz e muita paz. Até a próxima.